muito significativo, um texto muito claro, um texto muito fácil da gente entender. Abre sua Bíblia em João capítulo 21. João capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. E eu daria o nome a essa palavra ao seu coração, de que Jesus é a esperança da igreja. Repete comigo essa frase: Jesus é a esperança da igreja. Vamos lá? Jesus é a esperança da igreja. Esses versículos, esse texto deixam bem claro para nós lições, 4 lições que o Senhor tem para o seu coração nessa noite, nesse dia que a gente está tão reflexivo sobre o rumo do nosso país, sobre esse segundo turno das eleições de 2022. Nós então refletimos sobre esse texto, sobre a nossa vida cristã, sobre a vida da nossa igreja, da sua família, do seu país. Deus quer ministrar baseado nesse texto. Diz assim João capítulo 21, do versículo 1 em diante: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberias. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: trago alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Amém? Queridos, a gente vê claramente aqui a ministração do Senhor Jesus sobre a vida dos seus discípulos, sobre a vida desses homens. Jesus aqui, no momento tenebroso, difícil da vida deles, se apresenta como motivo de esperança. E é justamente isso que o Senhor quer ministrar para nós. Jesus é a esperança para a sua vida. Jesus é a esperança para a nossa história. A nossa esperança, ela está única e exclusivamente em Jesus, o Salvador, o que coordena todas as coisas. Mas como se dá? Como que a Bíblia, como que esse texto
nos ensina sobre essa questão da esperança, porque a gente muitas vezes coloca essa esperança nas coisas ao nosso redor. Nossa esperança muitas vezes é canalizada para estar no resultado de um exame do médico. Nossa esperança muitas vezes ela é canalizada para estar no valor financeiro que a gente conseguiu para poder resolver uma outra coisa. Nossa esperança muitas vezes é canalizada a um grupo político. Esse vai resolver, aquele não, e aí por diante. Nossa visão muitas vezes coloca a nossa esperança em alguma coisa que na realidade tira o nosso olhar daquilo que é a verdadeira esperança. E a pergunta para nós, ela permanece: onde está fundamentada a sua esperança para o dia de amanhã? Onde está fundamentada a sua expectativa, a sua esperança de que as coisas podem mudar e serem abençoadas para o dia de amanhã? A primeira coisa que a gente percebe aqui nessas lições, quando a gente vê que Jesus é a esperança da igreja, Ele é a esperança da igreja, por quê? Porque Jesus é o direcionador da sua igreja. Quem direciona, quem dá o caminho, não é uma pessoa, não é um partido, um líder, ou quem direciona não é o pastor, não é o patrão. A igreja, ela pertence ao Senhor Jesus. O mundo pertence ao nosso Deus. Quem dá direção para a sua vida é o Senhor Jesus. O versículo 5 e o versículo 6 deixa claro para nós que Jesus chega para eles e pergunta: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam: não temos nada para comer. Eles sabiam uma razão. Jesus então fala para eles: lancem a rede do outro lado, lado direito do barco. Jesus diz para eles o local correto em que eles tinham que lançar a rede, a direção correta. Notem que Jesus está falando não é com qualquer um. Jesus está falando com pescadores que tinham experiência naquilo, eram pescadores profissionais, eram pescadores de família, eles provavelmente aprenderam aquilo desde criança. Jesus não está falando com um ou dois, eram 7 discípulos que estavam aqui nessa empreitada de pescar. Jesus está falando com gente que sabia o que estava fazendo, mas mesmo assim, todo o trabalho que eles tinham de aprender aquela profissão não foi suficiente para aquela noite. Jesus está aqui ensinando para eles aqui que o lado certo para pescar era o que ele direcionaria. Ora, eles não lançaram durante toda a noite, eles não lançaram a rede para o lado direito, irmãos? Claro que sim. Eles lançaram a rede para todos os lados, para frente, para a proa, para a popa, para o lado direito, para o lado esquerdo, repetiram. Eles jogaram a noite toda a rede para tudo quanto era lado, mas o peixe não estava lá, porque não era a técnica deles. A gente aprende logo aqui que a esperança da igreja, a nossa esperança é Jesus, porque Ele tem a direção para nós. Há uma necessidade urgente da igreja, com que você, a gente procure a direção correta que Cristo tem para a nossa vida. Os resultados corretos virão sob a direção divina, não vai vir sob a direção sua, não vai vir sob a direção humana. Por mais que a gente ache e faça as nossas avaliações por aquilo que a gente possa ter aprendido de vida, de mundo, e a gente faça uma leitura do que a gente acha que vai ser ou deixar de ser, o resultado correto, ele vem da mão do Senhor, que tem a direção correta para a sua e para a minha vida. Amém, igreja? Eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo, mas o sucesso
só veio porque eles entenderam que Jesus tinha a direção. Não basta ter capacidade humana, não basta você achar que entende das coisas. Você precisa de Jesus na sua vida. Você precisa da direção, da orientação dele para aquilo que ele tem para você, para o ano que vai vir, para o 2023, que a gente já está se preparando para ele, para os anos que virão. Nós precisamos da direção. Esse texto deixa claro para a gente isso. Você não é capaz de encontrar a direção correta. Você precisa de Jesus. Você não é capaz de controlar o rumo das coisas. Você precisa que Jesus te dê essa orientação divina. Eles precisaram confiar em Jesus Cristo. Olha que eles até tinham uma noção de que precisavam fazer aquilo, porque Jesus falou com eles lá da praia. O texto diz que eles estavam a cerca de 90 metros da praia, provavelmente era um pouco raso, mas tinha água suficiente para o barco ainda boiar, não estava encalhando na areia, dava para pescar. Eles estavam a distância que ainda tinha peixe, e a ponto que eles ouviam Jesus. Eles tinham algum sentido de ouvir, porque eles olham para praias lá aquela distância e não reconhecem Jesus, mas Jesus fala com eles, Jesus orienta eles lá da praia: ei, joga do outro lado. Eles poderiam não atender Jesus, eles poderiam não dar confiança, eles não tinham visto ainda quem era, só mais na frente que João vai entender que era Jesus, mas eles tiveram uma percepção de que precisavam ouvir aquela voz e fizeram o que ela disse. O Espírito Santo, ele quer direcionar a gente a cada atitude, a cada decisão, a cada passo, e você precisa estar sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai te empurrar, o Espírito Santo não vai te coagir a fazer alguma coisa. O Espírito Santo não obriga a gente a obedecer. Ele é puro, meigo. A voz do Espírito Santo é suave. Eu preciso ter esse sentido, eu preciso ter esse discernimento para entender, para ouvi-lo e obedecê-lo. Eu preciso entender que é Ele que está falando, e essa decisão da obediência tem que vir de dentro do meu coração. Ele não vai nos obrigar, a gente precisa compreender. Espírito Santo, fala ao meu coração, porque eu quero aprender a te ouvir e quero aprender a te obedecer. Amém, igreja? Repete essa oração comigo. Espírito Santo, fala ao meu coração, para que eu possa aprender a te ouvir e te obedecer. Meu irmão, mesmo que você não veja com olhos humanos, mesmo que as coisas não sejam como a gente esperava, ou que a gente não tenha controle sobre elas, é nesse momento que a gente precisa exercitar a fé. Hebreus capítulo 11 vem dizer que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É justamente aí que Deus age. Os pescadores não viam o peixe debaixo d'água, mas eles entenderam, eles perceberam que aquela voz era mais do que uma voz comum, era a voz de Jesus. Eles precisavam ouvir aquilo ali e obedecer. Naquele momento, ao lançarem as redes, então João, o discípulo amado, reconhece: é Jesus. Nós precisamos entender o caminho para a sua vida, para os próximos anos. A direção, ela virá única e totalmente de Jesus Cristo. A esperança da igreja, a esperança da nossa vida não vem de um governo, não vem de pessoas, ela virá do Senhor Jesus. Amém, meu irmão?
Jesus, a nossa esperança, Jesus é a esperança da igreja, porque a direção vai vir dele. Jesus é a esperança da sua e da minha vida, porque mesmo assim a nossa esperança vindo dele, ele nos manda trabalhar. Ele não fala para os discípulos: olha, eu sei aonde está o peixe, calma aí que eu vou fazer esses peixes pularem na rede de vocês, e eles vão pular dentro de um barco, que vocês vão ficar com o barco abarrotado de peixe. Calma aí, peixes. Se Jesus quisesse, ele faria isso. Peixes, eu lhes ordeno, pulem no barco. Sim ou não? Jesus podia ou não podia fazer? Podia fazer. Ele mandou o vento se aquietar. Jesus mandou o mar parar de bater. Jesus tem poder sobre todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. Todo o poder lhe foi dado. Mandar os peixes pular no barco era a coisa mais fácil, mas ele disse para os discípulos: vão, lancem vocês vão lançar sobre a minha direção, mas são vocês que vão lançar o trabalho. Jesus não retirou a obrigação dos discípulos de trabalharem, e ele também não tira essa obrigação nossa. Jesus é a sua e a minha esperança, mas ele não vai mandar peixe no teu barco, ele manda você ir trabalhar sob a direção dele. Diz para quem está ao teu lado aí, meu irmão, em nome de Jesus, Jesus te manda trabalhar. O ensaio do louvor não vai ser bom se eles não dedicarem aqui horas de ensaio. O seu ministério não vai ter êxito se você não planejar e fizer com alegria e dedicação que você tem que fazer. Os retiros que vão acontecer semana que vem, das mulheres, das mensageiras do rei, eles não vão acontecer com êxito se elas não prepararem com alegria e dedicação os mínimos detalhes. Se não se empenharem, o dinheiro para pagar o retiro, o sítio, a alimentação, não cai do céu. Elas precisaram trabalhar, se dedicar, fizeram cantina, campanha, ajuda. As pessoas foram trabalhar para pagar a sua inscrição, nada cai do céu. O peixe não entra no barco, é a gente que vai atrás dele. De qualquer forma, não importa quem for eleito nesse país, nós sempre teremos que ir trabalhar. Nós sempre teremos que, com o suor, ganhar o nosso pão de cada dia. Nós temos que ir lá, fazer aquilo que nós achamos ser a nossa parte. Você teve que ir lá, exercitar o seu direito de cidadão e votar. E você foi votar. E a gente sempre tem que fazer aquilo que é a sua parte. Você foi no médico, o médico te passou o remédio, cabe a você tomar o remédio. Só ir no médico não resolve, apesar que tem gente que tem um trabalhão de pagar a consulta, ir no médico, compra o remédio, mas não toma o remédio. Você conhece alguém assim? Levanta a sua mão aí se conhece alguém assim. Eu conheço gente assim, mas não toma o remédio. Não tomo, não vou tomar. Mas você até não comprou não. Jesus quer que você seja curado, abençoado, mas você tem que fazer o processo todo. Você está lá na prova do concurso ou da escola, Jesus vai te dizer qual é a questão certa? E eu boto a A ou a D? A C ou a E? Jesus me fala. Jesus me fala. Jesus não fala. Você teve que fazer o seu papel. Você teve que estudar. O Espírito Santo não dá cola não. Você para passar, você para vencer, você para ir adiante na sua profissão, você tem que se empenhar, você tem que estudar, você tem que se dedicar, tem que se aprimorar, tem que querer abrir a mente, ler mais, aprender mais da profissão, se dedicar a alguma coisa. Jesus está dizendo para nós aqui: eu sou a esperança da igreja, mas a igreja tem que fazer o seu papel.
se as 15 células que essa igreja tem não se empenharem em evangelizar, se a igreja toda não se empenhar em evangelizar, em cuidar uns dos outros, em abraçar os irmãos, se você não fizer o seu papel de, no tempo que você pode, se dedicar à oração, à leitura da palavra, empenhar-se na sua intimidade com o Senhor, dedicar tempo para orar, para buscar, você não vai ter o resultado que você queria. Jesus é a esperança para aqueles que se empenham em trabalhar. A Bíblia toda vai nos orientando sobre a gente buscar e fazer a nossa parte. A Bíblia nos orienta a trabalhar para ser útil para alguém. A Bíblia manda a gente repreender a preguiça e ir trabalhar. Manda a gente se esforçar o tempo todo. A Bíblia fala, e Jesus está orientando a gente aqui. Ele é o que direciona, mas Ele também é aquele que te manda fazer a sua parte. Em todos os aspectos, em todas as áreas da vida, você não pode deitar e esperar que as coisas aconteçam, mas você tem que fazer aquilo que lhe cabe. Jesus nos ensina nesse texto que Ele é o nosso sustentador. Amém, igreja? Jesus nos ensina que Ele é que dá a direção. Não importa se você tem conhecimento ou não da vida, é Ele que vai te direcionar. Jesus nos ensina que Ele não vai fazer as coisas caírem de mão beijada na tua mão. Você tem que ir atrás, você tem que se dedicar e se empenhar em todas as áreas da sua vida. Jesus nos ensina nesse texto que Ele é o que sustenta a sua igreja o tempo todo. Repete essa oração comigo. Jesus, eu te agradeço, porque és tu que me sustenta. Amém, meu irmão? Como é que a gente sabe disso? Como é que a gente aprende isso no texto? Quando esses pescadores chegam na terra, chegam na margem. Jesus já tinha mandado eles jogarem a rede do lado certo. Jesus já tinha dito para eles que eles deveriam jogar a rede e por sua vez trabalhar. Jesus agora, quando eles voltam para a margem, Jesus está esperando eles. Jesus, enquanto eles estavam lá, no labor da pescaria, no final da madrugada da manhã, fazendo o papel deles, Jesus já tinha peixe, Jesus já tinha pão na sua mão. Jesus acende a brasa, deu tempo de Jesus acender o fogo, deu tempo de Jesus pegar o peixe que ele tinha, abrir, jogar ali em cima daquela brasa, o pão que ele tinha, jogar ali. Quando os pescadores estão se aproximando da margem, puxando agora a rede, que tinha muito peixe, grande, diz o texto, eles olham e veem que Jesus já tinha com ele comida, já tinha um alimento para a vida dele. Eles mesmos, os discípulos que pescaram a noite toda, não tinham nem o que comer antes. Jesus já tinha o que eles precisavam. E ainda fala, traga aí 12 desses peixões que vocês pegaram, bota junto aqui agora com a minha brasa e com o peixe que já está assando aqui para a gente comer agora aqui, nessa manhã. Jesus demonstra para nós aqui, que enquanto eles pescavam, Jesus tem para eles muito mais. A presença de Cristo, os peixes que Ele utiliza aqui para fazer o avoado. Avoado é o nome que se dá no interior do Brasil, do norte do Brasil, para o peixe que a gente pesca na hora. Pegou o avoado, pegou o peixe, você abre ele, bota no barco ainda, na fogueira dentro do barco, enquanto continua pescando, joga sal nele com a água do rio, lava ele, corta no meio, abre ou bota inteiro e ali mesmo você já come o avoado. A vida do pescador é comer peixe de manhã, de tarde e de noite. A gente não tem nenhuma ideia de como é que é isso, mas as pessoas comem, o ribeirinho, ele come peixe o tempo todo.
Ele almoça, o café da manhã dele, na madrugada da manhã, porque lá não tem energia elétrica, e assim eram com os discípulos. Na madrugada da manhã, o que eles têm lá não é uma geladeira, que eles abrem assim, ficam olhando para a geladeira. Eu vou de iogurte, vou de leite desnatado, eu vou de café, ou eu vou de Nescau. Não existe geladeira. Então, se não existe geladeira e nem energia elétrica, é o que tem que não estraga, e normalmente é o peixe, ou o peixe que já se salgou e ele está salgado e pendurado lá fora, ou o que eu consegui pescar. Então, normalmente o ribeirinho come peixe de manhã. Para variar, ele come o peixe com farinha, para não ser o peixe puro. Então é peixe com farinha de manhã. No almoço tem um acréscimo maravilhoso, que dá tempo de fazer, é o arroz. O arroz no fogo de lenha. Então no almoço é peixe, farinha e arroz. E quando chega de tarde, aí ele inverte, para não ficar igualzinho todo dia, né? O lanche da tarde é só peixe e arroz, tira a farinha. E quando chega a noite que vai dormir, aí repete do almoço, né? O almoço foi o quê? Farinha, peixe e arroz. E acabou a sua noite, né? E assim ele vive todo dia. Os pescadores aqui, provavelmente era isso que eles comiam o tempo todo, porque é isso que se tem num barco de pesca, coisas que não estragam, coisas que podem ficar ali e continuar comendo muitos dias ali. Mas Jesus tendo esse peixe, Jesus tendo tudo isso, ele fica esperando os pescadores virem com o peixe para dar para eles o que eles precisavam, a comida, o sustento. Jesus está ensinando para a gente que mesmo que ele nos dê orientação, que mesmo que a gente vá trabalhar, o sustento, a base de tudo está na mão dele. O sustento da nossa vida está quando a gente busca e fundamenta a nossa esperança naquilo que ele é. Jesus é a razão de todas as coisas. Em vários outros momentos da palavra, Jesus tentou ensinar isso para a gente. Na multiplicação dos peixes, Jesus estava ensinando que é ele que multiplica, que é ele que dá o sustento. Em vários outros momentos, Jesus foi ensinando justamente isso. Ele como centro da vida, o pão da vida, ele mesmo falou. Eu sou o pão da vida. Quem comer de mim. Então é justamente isso. A nossa esperança não está simplesmente nos resultados que nós esperamos. Jesus está ensinando aqui para os discípulos que a esperança não estaria na quantidade de peixe que eles estariam recolhendo naquele momento, ou o tamanho do peixe. A esperança está no próprio Jesus, não no peixe. Ele daria o peixe, tanto da rede, quanto que eles iriam comer agora. Mas a esperança está nele, a cura está em Jesus, o milagre está em Jesus, o futuro do nosso país está em Jesus, o futuro da sua vida, da sua família, o seu futuro, tudo está naquele que é a razão da nossa esperança. Ele precisa ser o seu pão da vida. Ele precisa ser o seu alimento da vida, aquele com que você se alimenta dele continuamente e tem expectativa nele, porque nele está toda a esperança para a nossa história. Posso ouvir um amém? Amém. Ele está ensinando para a gente. Olha, eu dou a direção, olha, eu até te digo, vai trabalhar, mas eu estou dizendo para você, a esperança não está nem no trabalho, nem no peixe, a esperança está em mim. Eu tenho peixe aqui para vocês, eu tenho o que vocês precisam, eu tenho que realmente, a necessidade do seu coração está agora apontando que você precisa. Jesus nos ensina, por último, irmãos, nesse texto, que Ele consola aqueles que estão frustrados. Jesus faz tudo isso. Jesus está na sua terceira aparição após a ressurreição. Jesus não precisava aparecer ali.
Jesus não precisava aparecer ali para demonstrar que ele já tinha sido ressurreto. Jesus não tinha uma razão específica para estar com eles nesse momento, senão consolá-los, senão mostrar: eu estou presente, eu estou com vocês. Imagina a noite toda tentando fazer algo, tentando pescar. Pescar não é fácil. Quem aqui já tentou pescar? Levanta a mão aí. As mulheres pescadoras da Betel, olha aí. Os homens pescadores. Pescar é fácil, irmãos? Tem gente que paga o barco para ir pescar, vai lá para a ilha do governador para sair de lá, leva o farnel, faz o seu lanche, seu sanduíche, seu café, seu cappuccino, seu Nescau, faz todo o preparativo, sai de casa 4 da manhã para pegar o barco. O barco sai lá do cais, onde for, da ilha ou onde for, e vai. Alguns vão pescar lá na Baía da Guanabara. Tem dia que o mar joga muito. Você já pegou um mar muito encapelado, um mar muito agitado? Já pegou? Levanta a mão aí de novo. Quem já pegou um mar muito ruim? Pois é. Aí tem dia que o vento está batendo muito e o mar, jogando barco, e sobe, desce, o tempo todo, sobe, desce para o lado, para o outro, sobe, desce para um lado e para o outro, sobe, desce para um lado e para o outro. Quem não está acostumado faz logo o quê? Vai marear, e já começa o problema ali. Alguns conseguem marear e voltar, outros ficam arriados no barco. Olha a luta que é pescar. E aí começa a pescaria em si. Joga a vara. E você tem que ter a isca certa para o peixe daquela região, até descobrir qual o peixe que está por ali. E você vai começando a identificar. Alguns pegam só um tal de olho de cão. Você já viu o peixe olho de cão? É um peixe duro, pequeno, cheio de espinha, e só traz aquilo para casa. Outros pegam só uns peixinhos pequenininhos, não vem com nada. Pescar não é fácil não. Pescar é uma arte, né? Pescar é uma tarefa para aqueles que gostam de, mesmo que não tenha o resultado que esperavam, está satisfeito, porque só queria pescar. Pescar é assim. Aquela pessoa vai porque ela queria ter aquele lazer. Não é o peixe em si. Quando tem o peixe, tudo bem, mas quando não tem, a pessoa volta feliz da vida. No caso dos pescadores aqui, não era essa pescaria, não era esse tipo de pescaria esportiva. O peixe deles significava o pão para a comida dos filhos deles dentro de casa. Eles participavam de ali uma empresa, uma microempresa pesqueira. O peixe que eles pescassem ou não significaria pagar aquilo que eles tinham que pagar para César, porque todos tinham que pagar o seu imposto, e se não pagasse o imposto, viraria um escravo, poderia ser preso. Então o peixe para eles era muito mais do que uma pescaria esportiva, significava a vida deles. Imagina a frustração daqueles homens naquela situação, tendo se empenhado em pescar a noite toda e não conseguindo pescar. A gente vai voltar para casa sem solução nenhuma para os nossos problemas. Um pensando: eu não tenho com que vender esse peixe e comprar uma fruta para dentro de casa. O outro pensando: eu não tenho como que pagar a minha parte do meu imposto. O outro pensando, e cada um pensando como a gente vai resolver os problemas da nossa vida. A frustração era muito grande. O ambiente aqui é um ambiente de frustração para todos os pescadores e discípulos de Jesus. Jesus aparece aqui porque Ele está ensinando para a gente a última lição desse texto. Jesus é o nosso Consolador. Jesus, nos momentos de frustração da nossa vida, é Ele quem nos consola. É Ele quem aparece. Quando você estiver numa situação
em que ninguém entenda a sua dor, em que ninguém saiba o desdobramento da sua noite sem sono, em que ninguém saiba do seu problema pessoal e que as pessoas não saibam nem como te ajudar, porque nem te conhecem profundamente para conhecer o seu problema. Quando você estiver numa situação de total frustração, de sem saber a saída da sua vida, Jesus está dizendo para nós, Jesus está dizendo para a sua igreja especialmente, Ele é o seu consolador. É Ele quem aparece e é Ele quem vai trazer a solução para a nossa vida. Quando a gente não conseguir aquilo que a gente achava que deveríamos conseguir, hoje, nessa noite, nós teremos muita gente frustrada. Nós teremos pessoas que votaram num candidato e que essas pessoas não verão o seu candidato governar. E isso vai trazer frustração, e isso vai trazer dor, e isso vai trazer angústia, e isso talvez traga outros sentimentos. Jesus está dizendo para cada um de nós, para cada um da sua igreja, do seu povo: olha, em meio às frustrações, eu sou o teu consolo. O teu consolo não vai ser alguma coisa que você queria que acontecesse ou deixasse de acontecer. O seu consolo tem que estar na minha presença ao seu lado. Não me troque por qualquer coisa que seja. Não troque a minha presença, o meu abraço, o meu consolo por qualquer bênção que eu puder te dar. Jesus é o consolo dos servos dele. É Ele que ampara a gente. É Ele que está o tempo todo se manifestando. É Ele que está aqui só para consolar os discípulos. Só para dizer assim: ei, para não, vamos. Daqui a pouco eu vou subir. Daqui a pouco eu não vou mais aparecer. Mas eu vim mais uma vez para te dizer: bora, vamos para frente. Continua, não para não. Não deixa essa noite, essa frustração te parar não. Tem outro dia. Ensaia isso com alguém. Fala aí para quem está ao seu lado aí, diga aí: ei, para não, vamos adiante, vamos embora. Como igreja, como povo de Deus, para não, vamos embora. Não importa, o Senhor é o nosso consolo, o Senhor está com a gente, o Senhor é que nos sustenta, o Senhor é que nos fortalece, é nele que a gente confia, amém? Não foi isso que a gente cantou? E a ti, olha aqui, tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Porque a gente canta uma coisa, mas muitas vezes no interior do nosso coração a gente vive outra. Não, é isso mesmo. Tu és santo, ó Senhor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinará. Jesus é a esperança da nossa vida, amém? Nós cantamos essa canção e nós vamos repeti-la nesse momento, e eu quero convidar você a, nesse final aqui de domingo, 30 de outubro de 2022, você declarar no seu coração: Senhor, é em ti que eu vou confiar. Tu és aquele que me dá a direção. Vamos ficar em pé e vamos orar enquanto os irmãos estão chegando aqui. Tu és o que me dá a direção, Senhor. Tu és aquele que me diz que eu tenho que sair daqui e não descansar não. Eu vou trabalhar, eu vou fazer minha parte.